Tudo bom, pessoal? Vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função seno com vocês, tá? Dentro da natureza da função seno que eu vou falar, vai ser aquela f de x, que é igual a seno de x. Pronto. Eu sei que essa função, ela é definida dos reais para o intervalo de -1 a 1. Bom, é assim que funciona a função. Só que essa função em si, eu vou dar uma generalizada um pouco mais nela. Vou aumentar um pouco mais a amplitude de trabalho dela. Vamos pegar o critério geral. O critério geral, então, seria f de x, que é igual a mais b seno de cx mais d. Bom, quanto vale cada uma das variáveis? Nesse caso, eu vou definir de uma coloração diferente, depois eu explico por quê. O valor de A aqui vale 0, tá? O valor de B aqui, em particular, vale 1. O valor de C vai valer 1 e o valor de D vai valer 0. Para que essa função tenha essas informações, ela vai ter essa definição. Vou mudar a coloração novamente aqui, vou colocar um azul aqui, só um pouquinho. Tanto aqui quanto aqui. Vou mudar um pouco. Aqui eu vou colocar o valor de 1, como eu havia dito. E de vermelho mesmo, eu vou colocar aqui 0. Mais 0. Pronto, o valor de D é 0. Por que eu estou fazendo uma mudança de coloração? Porque cada uma dessas informações ela tem uma devida definição, tá? Elas não são diretas, informações diretas. Primeira coisa, já fiz uma coloração diferente aqui para esses dois valores, é porque esses dois valores é que vão compartilhar ou que vão relatar a existência da imagem. Então, nesse caso, a minha imagem que vai de -1 a 1, ela está definida diretamente ao valor de A e ao valor de B. Então, se em algum momento eu quero definir o valor de A e o valor de B, eu preciso desses dois valores. Então, quem vai definir o valor de A e o valor de B? Esse fator e esse fator. Então, eu posso falar que minha função vai ficar definida. Deixa eu melhorar aqui. Minha função vai ficar definida dos reais. Então, é de A menos B até A mais B. Pronto, tá aí. A menos B até A mais B. Bom, essa é a nova definição da imagem. Tá, mas como funciona cada uma das variáveis? Vamos lá no GeoGebra verificar como funciona ela de forma mais categórica. Vamos ver se fica mais evidente, tá? Tá aqui o GeoGebra. Bom, eu já fiz a definição do seno, tá? Para vocês. Tá aqui a definição do seno. Na definição do seno, nós estamos olhando ele saindo do 0, indo até o ponto máximo, definição de 1 aqui, ó, chegando no 0 novamente, indo ao ponto mínimo, que é a sua imagem. Então, esse cara aqui, ó, tá aqui, ó, o valor de A, B e C, tá? Como eu tinha definido. Se eu mudo o valor de A, ele sai do 0 e vai para outras situações, olha o que acontece. Eu coloquei minha definição sendo direto inteira, tá? Então, 1, 2, 3, tanto que pode perceber que todo o gráfico, ó, ele saiu do 0 e foi direto aqui para o 1. Então, se eu vou mais uma unidade, olha lá, foi para o 2, ó. Então, eu posso também fazer a definição no sentido contrário. Tá lá, ó, -1, -2. Então, conforme o meu A muda, toda a minha função, ela não muda a imagem na sua natureza, amplitude, na verdade, né? A sua amplitude continua, porque quem mexe na amplitude é o valor de B, mas ainda assim ela muda a posição, ok? Então, olha o que está acontecendo. O valor de A, ele só simplesmente arrasta toda a informação para cima e para baixo. Então, se eu volto lá na informação que a gente estava observando, volto aqui. Deixa eu ver, tá aqui, pronto. Se eu volto aqui e quero definir só a variável A, então eu vou definir a variável A em verde. A variável A.
Se eu quero definir só a variável A, como que vai ficar o gráfico? Com certeza. O gráfico, ele vai ficar o seno saindo da origem, tudo bem? Agora, ele vai mudar ou para cima, ou ele vai para baixo. Só isso que vai acontecer com A. Então, A vai continuar tendo aquela definiçãozinha do ponto máximo e ponto mínimo, só que ela vai subir todo o gráfico e vai descer todo o gráfico. E essa é a função do A. Agora, vamos tentar avaliar a função B, lá no critério do GeoGebra, tá? Vou colocar ele aqui para definir para vocês. Pronto, tá aqui. Agora eu vou lá no meu B do GeoGebra. Perceberam que ele é 1. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Olha lá. Opa! Percebeu que a amplitude, ela foi aqui, ficou agora no 2 e no menos 2. Quando o B foi igual a 2, ele ficou no 2 menos 2, ele esticou. Ele esticou toda a informação, esticou. Então agora, ó, o valor de A, ele pega, sobe ou desce. O valor de B, ele estica. Então, beleza. Até aí eu acho que eu entendi. Se eu entendi, então vou voltar lá novamente na informação aqui. Vamos fazendo resumo aqui, tá? Na informação, então, agora eu vou falar do valor de B. Do valor de B, então ele vai ficar definido como a função, a original, tá aqui, vou colocar original assim. Logo, se eu colocar uma função com B mudando, ele vai só simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto. Olha lá. Ela vai aumentar a amplitude. Ela vai continuar na origem, mas ela vai aumentar a amplitude. Ela vai ter essa ampliação. Por isso que só quem mexe com a imagem é o A e o B. O A arrasta e o B amplia. Eles são os únicos dois valores possíveis que mexem na imagem. O valor de C e o valor de D, eles não interferem na imagem. Tudo bem? Bom, falamos de A, falamos de B, agora nós vamos falar de C. Quem é o C? O C, pode perceber que nesse momento da senoidal aí, ele está valendo 1. E se ele fosse diferente de 1? Vamos voltar lá no GeoGebra. Vamos ver o que significa isso, né? Bom, tá aqui o GeoGebra. Vou voltar no valor de B valendo 1, para não alterar muito a minha ideia. E vou pegar o valor de C e vou mudar. Ó, 1, virou 2. O que aconteceu? Vocês perceberam que o período, ele ia de 0 até 2π. Agora, ele está indo de 0 até π. O período, ó, período é o tempo que ela leva para repetir. Desculpa. Período é o tempo que ela leva para se repetir. Ela agora levou 2π. Não percebi isso, então vamos tentar perceber de novo, ó. Opa, deixa eu selecionar aqui a... Ó lá, pronto, tá aqui. Período 2π, agora período π. Isso significa que só muda o período. A única coisa que a gente interfere aqui com a mudança do C é o período. Ela achata, ela fica mais achatadinha ou mais alongada, ok? Bom, volto lá no meu resuminho, vamos fazer um resumo, vamos continuar no nosso resumo lá. Pronto, tá aqui o resumo. Agora vamos falar da variável C que eu coloquei em azul marinho, azul, C, pronto. O que o C vai fazer então? O C, se o gráfico tá bem desenhado aqui, ó, ele vai fazer uma mudança, vou colocar em vermelho, sempre dizendo, caracterizando a mudança, tá? Ele vai fazer assim, ó. Olha lá. Vai criar dois gráficos ali. É óbvio, se eu colocar o valor de C valendo 2, aí ele mudou. Mas o que define isso aí? É porque o período, no final das contas, é o valor de 2π sobre módulo C. Por isso que a definição do período é o único, quem tem a capacidade de mudar o período é o C. Então C é critério periódico. Então vamos colocar aqui um detalhezinho que eu não coloquei, mas vou colocar. O verdinho é imagem e o azul período. Pronto.
definir mais ou menos o A, o B e o C. Agora falta o D. Essa variável D, ela é chamada de mudança de fase, ou seja, ela na verdade faz a movimentação da função toda. Então pensa assim, a variável A, ele pega todo o gráfico para cima, todo ele para cima ou todo ele para baixo, vertical. A variável B, ela dá uma alongada ou diminuída, é a variável B. A variável C, aí ela vai para horizontal, diminui ou estica, né? A variável D, ela faz a mesma coisa que a variável A, só que ela faz na horizontal. Ela arrasta para a direita e para a esquerda aquele intervalo, tá? Por isso que é mudança de fase. Eu, em particular, agora utilizando outro programa, eu vou trabalhar sempre ela com uma movimentação fixa, que é a movimentação de π sobre 2. Vamos dar uma olhadinha aqui como que vai ficar, tá? Aqui no GeoGebra. Bom, olha lá. Eu tenho aqui, acabei de colocar o gráfico do seno e do cosseno. E perceba que o cosseno aqui, ó, ele tá na natureza dele, ó. 1 e 1, certo? Ele tá aqui na natureza dele, ó. 1 e 1. Então, essa informação que ele tá aqui agora é a informação do seno geral. Então, é o vermelhinho aqui, ó, é o seno. E o verde, o vermelhinho é o cosseno e o verde é o seno. Perceba que o cosseno ele começa no ponto máximo e o seno começa no ponto mínimo. Lembra lá a função par, função ímpar, a função seno é função ímpar, a função cosseno é função par pela natureza da existência dela. Vou tentar discutir alguma coisa referente a isso, mas por enquanto não pode perder a informação, função par e função ímpar, ok? Agora, perceba que o valor de D aqui é 0, ó. Ou seja, o seno e o cosseno estão bem definidos. Agora só vou mudar o seno. Como que vai ficar então? Aí venho aqui, clico no valor de D. Bom, olha lá, estava no 0. Acrescentei 1,52. O que é esse 1,57? É π sobre 2. Tá aqui, ó, ele cai exatamente em cima do cosseno. O que significa isso? Que de π sobre 2, 3π sobre 2, algumas naturezas, eles caracterizam especificamente a mudança de função de seno para cosseno. Não entendeu direito? Vamos tentar verificar lá como vai ficar essa informação. Vou tentar desmistificar um pouco ela. Bom, deixa eu colocar aqui a tela para mim. Nesta tela aqui, agora eu vou tentar verificar essa questão do seno e do cosseno. Bom, se eu fizer o gráfico agora, fazer o gráfico em azul mesmo, tá? Pronto, fiz o gráfico. A função tá aqui. Agora eu vou fazer a transição dela. A transição eu vou fazer em vermelho. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir 90 graus. Então, esse ponto de máximo aqui vai vir para cá, 90 graus. Acrescentando, né? Ele vai vir para cá. Ponto de mínimo vai vir aqui. Intermediário vai ser ponto de máximo. E aqui no centro vai finalizar o período. Então, olha o que aconteceu. Ele faz uma leve transição. Ele fez a leve transição. E nessa transição é o acrescentar mais π sobre 2. π sobre 2. Tá? É o acrescentar mais π sobre 2. Ele antecipa. E se eu subtrair esse π sobre 2? Ele vai atrasar. Então, se eu colocasse aqui menos π sobre 2. Então, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai atrasar em 90 graus. Então, ele vai começar aqui, ó. Pronto. Vai fazer assim. Perceberam? Aí a mudança de seno para cosseno. Vamos tentar entender melhor essa questão de mudança de seno para cosseno. Nova página aqui. Nesse momento aqui, vamos tentar avaliar melhor essa questão dos cossenos. Como que eu vou definir melhor essa informação, né? Então, vamos pegar uma circunferência. Eu já peguei uma aqui pronta. E vou colocar ela aqui ao centro. Vou definir os eixos. Tentar definir mais ou menos aqui dentro de um quadrante. Pronto. Vou definir os eixos, mais ou menos ali.
Deixa eu mudar um pouco a direção aqui. Só para ficar mais centralizado, tá? Pronto. Vamos definir o outro. Aí, mais ou menos isso. Tudo bem? Bom, definir agora os cossenos. Como que eu defino os cossenos? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é que eu vou definir em relação a uma característica. A minha característica vai ser uma característica inicial. Então, eu vou colocar que vai ser aqui, ó, a definição. Em relação a esse ângulo aqui. Opa. Em relação a esse ângulo aqui. Pronto, tá aqui. Esse ângulo vai ser um ângulo alfa. Vou colocar o nomezinho dele aqui. Alfa. Tá? Bom, nesse ângulo alfa aqui, eu tenho uma característica muito bem definida. Todas as informações que forem surgir aqui em relação a seno, vou colocar em azul aqui. Essa informação será seno do ângulo. E essa informação aqui será o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Opa. Vou fazer do lado de fora aqui para não atrapalhar as informações como eu preciso, tá? Cosseno do ângulo. Pronto. O que tem em verde é a projeção do vermelho, o verdezinho. A projeção do vermelho é o verde, é o cosseno. A projeção do vermelho, que é uma projeção em relação à vertical, é o seno, ok? Bom, quando eu faço isso, eu crio a relação de cossenos e senos com o critério do 90 e do 270, ou seja, do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Como que eu faço a definição? Vou fazer um outro ângulo aqui, agora vou colocar em azul mesmo. Ele vai gerar um triângulo semelhante, tá? Esse ângulo que está central aqui, ele vai ter uma definição, lembrando que aqui, ó, é o π sobre 2. E esse ângulo em particular, ele vai ter o ângulo de π sobre 2 menos alfa. Então, esse ângulo aqui, bem definido aqui no centro, ele vai ser π sobre 2 menos alfa. Se isso é verdade, ele vai criar duas projeções. Uma projeção aqui em azul, em verde, porque eu estou falando que o cosseno é verde, e uma projeção em azul, tá aqui, ó, que vai ser o seno. Então, por semelhança de triângulo, esse azul aqui vai ter a mesma grandeza desse verde. Com isso, posso eu afirmar, colocar em vermelho, que o cosseno de π sobre 2 menos o ângulo, ele será igual ao seno do ângulo. Olha o que eu estou querendo dizer. Esse cosseno aqui, ó, essa projeçãozinha tem a mesma grandeza ou valor dessa projeção. Então, se eu falo que o seno de π sobre 2 menos o ângulo, então ele também vai ser igual a cosseno do ângulo. Pronto, tá lá. Então, esta projeção aqui, ela é igual a esta projeção aqui. Mudei a função. Foi isso que exatamente aconteceu, só que lá não aconteceu com a subtração, aconteceu com a soma. Então, nesse caso, vamos lá, a definição do próximo. Vou colocar aqui novamente um tracinho azul. Agora, vindo para cá, ele vai ser definido como, puxa uma setinha, π sobre 2 mais o ângulo alfa. Por quê? Porque aqui ele vai passar em alfa graus. Então agora eu vou ter outra projeção em verdezinho aqui. Vou colocar aqui a projeção em verde, que vai ficar aqui, ó. Cosseno também, só que agora o cosseno é negativo, ó, a projeção dele aqui no negativo. E o seno permanece sendo o mesmo em azul, que tá aqui, ó. Tá?
Agora, o que aconteceu? Quando eu for criar a característica do cosseno de π sobre 2 mais o ângulo, ele vai ser com certeza o seno do ângulo. Mas calma lá, o cosseno ele é negativo, então se o cosseno é negativo, é oportuno que você lembre que no final das contas, então ele vai ficar igual a menos seno do ângulo, que pode ser conhecido como o seno de menos ângulo. Cadê a borracha? Que ele pode ser conhecido como o seno do menos o ângulo. Tudo bem, porque ele é uma função ímpar. Ok? E se eu falo lá do seno de π sobre 2 mais o ângulo, quem que ele é? Com certeza, ele é igual a cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, função par. Por que que eles são iguais? Porque perceba, esse valor é positivo e esse valor é positivo. Logo, eles vão ter a mesma correspondência em questão de posição. Ele não tem valores opostos, tem um valor com a mesma grandeza. Aqui, então, eu já falei do primeiro e segundo quadrante. E se eu fosse falar do próximo quadrante? Vamos falar do terceiro quadrante. Aqui, ó, terceiro quadrante. A quem eu vou associar esse cara? Aí, esse cara eu vou associar especificamente a 3π sobre 2 menos o ângulo. Ok? Só um pouquinho, deixa eu afastar um pouquinho mais que daí ele escreve, tá? Menos o ângulo. Pronto. Então agora eu vou associar isso aí. E se eu fizer aqui nesse caso, aqui, deixa eu pegar a reta. Pronto, se eu pegar o ângulo aqui, esse valor especificamente, ele vai ser definido como 3π sobre 2 mais o ângulo. Pronto. E que vai acontecer as mesmas situações. O que você vai ter que se preocupar? É com as grandezas. Então vamos fazer todos os cossenos aqui. Cosseno, cosseno. E vamos fazer o seno que vai ser comum para os dois aqui, ó. Perceba que nesse quadrante o cosseno é negativo, logo ele vai estar oposto ao sinal desse seno. Perceba aqui, ó, que o cosseno é positivo, logo ele vai ter o mesmo sinal desse seno. Perceba aqui que o seno é negativo tanto para esse quadrante quanto para esse, logo ele sempre vai ter o sinal oposto a esse cosseno aqui. Ok? Então essa definição ela é muito importante, você perceber essas relações. Então voltemos à página anterior lá. Voltemos aqui. Aqui nós falamos então que o valor de D, deixa eu anotar aqui que esse aqui é o valor de D, né? O valor de D tem vermelhinho. Então esse aqui é o valor de D. Que o valor de D, ele tem essa definição de transição. Ele vai para direita, ou ele vai para direita ou vai para esquerda. Ponto. Só que a maior caracterização, ou a caracterização mais comum dele, é a mudança de função. Então você começa com seno, termina com cosseno, ou começa com cosseno e termina com seno, independente de. Ele sempre vai fazer a transformação desses casos, senos e cossenos. Tá? E se aparecer 3π sobre 2, com certeza o cosseno quer virar seno, ou o inverso. Então, atente-se a isso, atente-se a esses detalhes. E esses detalhes vão fazer a diferença. Então, se eu volto aqui nessa página, olha como que aconteceu. Aconteceu em relação a cada um deles. Agora eu vou criar mais uma página aqui, para a gente só finalizar a ideia do cosseno de 3π sobre 2 e do seno de 3π sobre 2. Então vamos colocar aqui em vermelhinho de novo. Então cosseno de 3π sobre 2 menos o ângulo, seno de 3π sobre 2 menos o ângulo. E o cosseno
de 3π sobre 2 mais o ângulo e seno de 3π sobre 2 mais o ângulo. Fato, todos eles mudam de função. Então, esse caso aqui vai ser seno do ângulo, esse aqui vai ser cosseno do ângulo, esse aqui vai ser seno do ângulo, esse aqui vai ser cosseno do ângulo, ok? Agora eu preciso só definir esse seno e cosseno, qual a natureza dele, ok? Então, com isso, agora só preciso definir os sinais, né? Para definir os sinais, eu volto na página anterior e verifico. Bom, nesse caso aqui, perceba que esse cosseno aqui, ó, vamos fazer só o seno. O seno é negativo por natureza, tudo bem? Tudo que tiver relacionado ao seno é negativo. Em detrimento ao cosseno, então ele vai ser negativo. Então, se eu venho aqui no seno, sempre ele vai ser negativo, por ocasião do quadrante. Agora, o cosseno não. O cosseno vai ter uma transiçãozinha. Olha lá, o cosseno aqui é negativo quando for menos, e o cosseno aqui é positivo quando for mais. Então, vou para essa situação. Bom, aqui. Então, quando ele estiver aqui nesse quadrante, é menos, e quando estiver aqui é mais. Ou seja, é igual. É a mesma grandeza. Com isso, eu defini, nesse caso aqui, terceiro quadrante. Eu defini, nesse caso, quarto quadrante. Que é claro que tem outras nomenclaturas, tá? Eu só estou falando que a nomenclatura utilizada para 90, 2π, π sobre 2 e 3π sobre 2, essa é a nomenclatura, mudança de função. Porque tem aquela que você não muda a função, é de seno para seno, cosseno para cosseno, ok? Que é uma outra interpretação em relação ao gráfico. Então, se eu volto para o gráfico aqui, ó, quando eu falo lá de cosseno de π, π menos alfa, ou quando eu falo desses, ó, olha o que está acontecendo. Eu estou correlacionando a existência em relação a esse ponto, esses dois pontos aqui. Então, em relação a esses dois pontos, o que é seno vira cosseno. Se eu fizer a correlação em detrimento desses dois pontos, não, a função continua a mesma, ok? Essa é a característica. Bom, acredito que dentro disso a gente consegue já minimamente caminhar para a questão de mudança de senos para cossenos. Lembrando, toda vez que eu falo da variável D, o que eu estou especificando? Naturalmente, eu estou especificando que vai ter uma mudança de fase. Vamos fazer um resumo do geral então aqui. A variável A para cima e para baixo, então na vertical ela movimenta. A variável B, ela vai esticar a existência do processo, olha lá, mantendo a origem. A variável C, ela muda o período, é um pouco mais longa, vai diminuir, ou seja, vai achatar ou não. E a variável D vai movimentar a existência dela. Então, vou até colocar aqui, vou colocar em azul. Então, ela vai vir para cá ou vai vir para cá. Ok? Essa vai ser a característica dela. Essa é para cima e para baixo, essa vai esticar, essa vai também reduzir e essa vai para a direita ou para a esquerda, vai para a direita ou para a esquerda dentro da situação. Agora, a preocupação da mudança de fase é só se a gente estiver trabalhando com o 90 graus, que é o que vai mais aparecer para vocês aí como relação. E aqui eu caracterizei tudo. Imagem vai estar vinculado somente a A e B, período vai estar vinculado somente ao C, e mudança de fase, que é mudança de senos para cossenos. Então eu posso até colocar assim, ó, para poder ficar bem, o resumo ficar mais condizente. Então toda vez que eu estiver falando do seno, ele vai transitar para o cosseno. Estou falando de 90 graus, tá? Sempre a mudança de 90 graus. E quando for cosseno, ele vai transitar para seno. Pronto. Falando de 90 graus. Isso aqui é claro, em detrimento ao π sobre 2 ou 3π sobre 2.
Essas vão ser as naturezas. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí, pelo menos um pouquinho. Coloquem as dúvidas aí, a gente vai tentando da melhor forma possível ajustar isso aí depois. Ok? Até mais.